paz que ele dá, não é a paz que o Leão 14 pode trazer, quem quer que seja. A paz que nós queremos é a paz que o leão da tribo de Judá trouxe. A essa nós queremos. Amém? Nós estamos em duas paraxás, né? Aharei Mot e Kedushim, né? E neste Kabbalat Shabbat é recebimento de Shabbat, eu quero falar sobre a paraxá Kedushim. Essa palavra Kedushim é plural de, vocês sabem, né? Kadosh. Kedushim é plural de Kadosh. Significa santos, sagrados ou separados daquilo que é comum, ou profano, ou mundano, dedicando-se àquilo que é puro, santo e elevado. A pergunta é: como se tornar Kadosh, santo? Essa paraxá trata exatamente de como se tornar Kadosh. Ela fala. E ela inicia assim em Levítico 19, 1-2. Disse mais Yud-Re-Vav-Re a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sereis santos, porque eu, Yud-Re-Vav-Re, vosso Elohim, sou santo. Acabou. E o fato de ser santo vem sendo dito por Hashem em toda a sua palavra. Veja em Levítico 11:44, porque eu sou Yud-Re-Vav-Re, vosso Elohim, portanto, santificai-vos e sede santos, e não vos contaminarei com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra. Então, a santidade também é no corpo. Veja Levítico 20, versículo 26. E sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Nós temos um dono. Assim como na antiga aliança, no novo pacto, selado pelo sangue de Yeshua, filho de Yud-Re-Vav-Re, também somos chamados a viver em santidade. Veja em 1 Tessalonicenses 4:7, que diz assim: porque Yud-Re-Vav-Re não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Exatamente todos que invocam o nome de Yeshua têm que ser santos. Ó, que coisa. Veja em 1 Coríntios 1:2. A igreja de Yud-Re-Vav-Re que está em Corinto, aos santificados em Yeshua HaMashiach, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Nós temos que aprender a invocar o nome de Yeshua HaMashiach sobre nossas vidas. Mas para fazer isso, nós temos que ser santos. Olha aí. A mesma coisa da antiga aliança. Veja também Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Temos que ser santos e irrepreensíveis em amor diante dele. Veja também 1 Pedro 1:14-16, que é muito importante: como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinha na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Se você prestou atenção, Pedro está nos ensinando que para nosso Pai Celestial
e seu filho, Yeshua, santidade está ligado a procedimento. Ó, porque ele fala, seja santo em todo o vosso. Então, procedimento. Ou seja, a santidade está ligado a procedimento, quando nós agimos. Na verdade, está ligada à maneira de viver. Olha só. Maneira de viver ou procedimento refere-se à conduta, ao comportamento diário que nós, filhos de Yud Revav He, por meio de Yeshua, temos que ter. Pedro exorta a nós vivermos de forma santa, refletindo o caráter de Yud Revav He, seu filho, em nossas ações e atitudes diárias. Por isso está escrito em Efésios 5:1, portanto, sejam imitadores de Yud Revav He como filhos amados. Olha aí. Esse versículo, Paulo incentiva a nós que somos filhos de Yud Revav He a refletirmos o seu caráter em nossas vidas, vivendo em amor e em santidade. É por isso que Yeshua falou que nós somos a luz deste mundo e o sal desta terra. Além disso, há outra passagem que fala sobre imitar o Filho de Deus. Veja em 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores como eu o sou de Mashiach. É Paulo falando. Então nós temos que imitar ao Pai e imitarmos ao Filho. Logo, santidade não é apenas um estado espiritual como muita gente pensa. As pessoas pensam em santidade como uma coisa talvez só alcançável por quem morre. Não é assim que uma determinada denominação vê? Pois é, só quando morre é que vira santo. Ou seja, há um erro muito grande no entendimento do que Deus quer a respeito de santidade. Santidade, ela não é só espiritual, não. Ela é o quê? Física. Deu para entender? A santidade, ela não é só espiritual, mas deve ser demonstrada na prática, no modo como cada pessoa vive e age no dia a dia. Então a santidade, ela é refletida fisicamente, senão não é santidade. Amém? A lei de Yud Revav He reflete diretamente o que? Seu caráter, pois expressa seus atributos de justiça, santidade, amor e misericórdia. Então, na Bíblia, a lei é apresentada como um espelho da vontade divina, orientando o comportamento humano para que se esteja em conformidade com a natureza do Criador. Por isso que o diabo falou, a lei acabou. Se a lei acabou, o meu comportamento nunca será santo, nunca terá o parâmetro divino. Ou seja, a lei de Yud Revav He orienta e define padrões de comportamento de santidade. É por ela, não é? Se o pecado é a transgressão da lei, e se o pecado é eu andar fora da conformidade com Deus, é porque o mandamento me leva a andar em conformidade com a vontade divina. Amém? Muito simples de entender isso. Então, não é à toa que o homem foi feito à imagem e à semelhança do Pai e do Filho, para que nós possamos nos comportar no meio físico onde Deus nos colocou, exatamente como ele se comporta no céu. E para o homem alcançar, em definitivo, o comportamento santo de Yud Revav He, seu filho, é que ele fez um novo pacto com o povo de Israel. Veja em Jeremias 31, de 31 a 33. Eis que os dias vêm, diz o Senhor,
e que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais, o dia em que os tirei pela mão do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Olha, se ele mudou o pacto para poder escrever no meu interior sua lei e escrevê-la no meu coração, é porque Deus quer que, em definitivo, eu passe a andar em santidade, de forma natural. Amém? É por isso. E se filhos, voltamos a ser a imagem e semelhança de nosso Pai Celestial. Com isso, neste novo pacto, Yud Revaverê inscreve sua lei em nossos corações, transformando em definitivo nossa natureza pecaminosa e guiando-nos a uma vida de santidade, refletindo o seu caráter na face da terra. Com isso, passamos a ter no nosso interior prazer da lei de Deus. É por isso que Paulo fala sobre isso em Romanos 7:22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Eu não sei se vocês já perceberam como as pessoas rejeitam a lei de Deus. Como as pessoas rejeitam o comportamento santo na terra. Porque o comportamento na terra não é do Criador, mas é do inimigo de nossas almas. Por isso, quando João começou a pregar, saiu do deserto, começou a pregar em Israel, chamou todo mundo de filhos do quê? De filhos da serpente, de víbora. Porque filho faz o que o pai faz. Então nós imitávamos quem? O nosso pai, o diabo. Por isso que Yeshua falei, o vosso pai é o diabo e querei fazer a sua vontade, porque a gente quer fazer a vontade daquele que é nosso pai. Por isso que o Senhor fez um novo pacto para escrever os seus mandamentos no nosso interior, dentro do nosso coração, nos deu o seu espírito, gerando em nós uma nova vida, para que nós possamos e tenhamos poder de voltarmos a ser filhos de Deus. E aí a gente passa a ter o quê? Prazer na lei de Deus. Então, todo mundo que não tem prazer no coração com a lei de Deus tem algum problema na salvação. Deu para entender? Passamos também a sermos bem-aventurados e nosso padrão de comportamento muda. Veja no Salmo 1, de 1 a 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei de Yud Revavirê, e na sua lei medita. Gente, isso não é mudança de padrão? Veja como o padrão de comportamento do justo se transforma. Não sigo mais conselho dos ímpios. Ó, isso é mudança de comportamento. Não trilho os caminhos dos pecadores. Ó, larguei o caminho dos pecadores. E não me associo aos escarnecedores. Em vez disso, encontro prazer na lei de Deus e nela medito dia e noite. Se isso não é uma verdadeira mudança de comportamento, então o que seria? O Salmo está mostrando que aqueles que têm a lei de Deus escrita no seu coração, muda o seu comportamento. Então, santidade tem que ser expressa no meu comportamento diário. Presta atenção, a santidade não é abstrata, nem apenas espiritual, como falei. Ela é um presente divino para aqueles que creem, para os justos, e se manifesta em cada atitude.
Através da santidade, abandonamos os padrões do mundo e passamos a refletir claramente o caráter do Criador. E, obviamente, quando nós passamos a andar dessa forma, os homens na terra zombam de nós. Os homens da terra fazem de nós chacota. Por quê? Porque o príncipe deste mundo é o diabo e ele não quer ninguém na terra com o comportamento do Criador. A santidade na vida do justo, ela é concreta, cotidiana e dinâmica. Ela transforma meu modo de pensar, de sentir e agir. Inclusive, quero deixar bem claro, quando somos batizados pelo Espírito, de Yud Reva Virré, o Espírito escreve a lei de Deus em nossos corações e ele nos santifica. Porém, se não expressarmos esta santificação em nosso comportamento cotidiano, é como a chuva que cai na terra seca e nada produz. Isso está escrito em Hebreus. Eu sou batizado no Espírito Santo de Deus, é o dedo de Deus, e é com o dedo dele que ele escreve os mandamentos em meu coração. E se eu não expresso o que está escrito dentro do meu coração no mundo exterior, é como a chuva que cai na terra seca e não brota. E mais, existe um sinal em que indica que estamos sendo santificados por Yud Reva Virré. Você sabe qual é esse sinal? Existe um sinal específico. Então eu vou dizer. Hã? O quê? Não, santidade não. O sinal que indica que nós estamos sendo santificados por Yud Reva Virré, abre os ouvidos do coração. São os Shabbatot. Sabia disso? Hein? Sim, você ouviu bem, os sábados, os dias de descanso estabelecidos por Yud Reva Virré. Veja em Êxodo 31:13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardarei meus Shabbatot, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, se eu rejeito o descanso de Deus, eu rejeito a santificação que Ele traz sobre nós. Porque o Shabat, os sábados, os descansos que Deus estabeleceu, é um sinal para nos dizer que é Ele que está nos santificando e separando. E interessante, quando você guarda Shabat, todo mundo briga com você. Até a igreja. E não é isso que está escrito, eu inventei. Amém, meu irmão? Esse é um sinal. Sendo assim, meus irmãos, com o advento do novo pacto firmado no sangue de Yeshua, os justos passam a ter capacidade de cumprir o que o Yud Reva Virré exigiu de todos nós. Sereis santos, porque eu, Yud Reva Virré, vosso Elohim, sou santo. E é por isso que oramos assim, olha. Baru atah Adonai Eloheinu, melech haolam, asher, deixando bemitzvotav, vetzvano, verhadlik ner shel Shabbat. Bendito és tu, ó eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos santificou com seus e nos ordenou acender a luz de Shabbat. Então, a lei de Deus está intimamente ligada à santificação. A santificação não é aquele conceito espiritualizado somente. Nós vemos as pessoas pensando que ser santo é impossível, porque só é santo quando morre, não é? Aí faz uma foto, bota uma auréola na cabeça e diz ele é santo. Isso é maligno. Santidade, ela tem que ser expressa na nossa vida e ela é
o nosso, ela é refletida no nosso comportamento, porque a lei de Deus, ela é o padrão de comportamento dos santos. Amém? Por isso que Paulo fala, anulamos a lei pela fé? Não, antes a estabelecemos. É por isso que Yeshua fala também que a lei não acabou, até que tudo, quanto há céu e terra, não cairá um só tio da lei, até que tudo se cumpra, porque o padrão de santidade é medido pela lei de Deus. Eu sei se alguém é santo se anda segundo os mandamentos. É o parâmetro de santidade. Santidade não é uma coisa etérea, aonde as pessoas ficam meia zen, né? Daquele jeito. Não é isso não, meu irmão, isso é carnal. A santidade, ela tem que ser expressa na minha vida. Yeshua era santo. Ele era santo porque ele ficava lá, não, porque o comportamento dele era delimitado pela lei de Deus. Então ele era santo, santíssimo. Aonde ele andava, ele só fazia o bem, porque ele andava segundo o mandamento do Senhor. Precisamos aprender santidade. Precisamos entender que a lei de Deus, ela não salva. Quem salva é a graça, mas a lei de Deus é parâmetro de santidade. Se eu não andar, se não estabelecer os mandamentos de Deus, eu não sou santo. E se eu não sou santo, não adianta orar em línguas, não adianta ter visão, não adianta ter dom espiritual, porque dom é de Deus, não é o que Deus quer de nós, porque o dom é dele, ele quer a nossa santificação. Nosso comportamento tem que ser realmente diferente do comportamento mundano em todos os aspectos da nossa vida, inclusive nos alimentos. Nos alimentos, naquilo que vemos. Por isso que a Bíblia diz assim: os olhos são a janela do quê? Então, cuidado aonde você coloca seus olhos, que pode tirar a santidade de nós. O que vemos, o que ouvimos, às vezes não temos controle do que ouvimos, mas temos controle do que vemos, não temos? Eu tenho capacidade de desviar os meus olhos, eu não tenho capacidade de desviar o ouvido. Posso até tampar. Hã? Pois é, a gente rejeita, mas eu estou dizendo, a gente não tem como não ouvir. Às vezes você está na rua, a pessoa fala um palavrão, você tem que ouvir aquelas porcariadas todas. Mas nos meus olhos eu tenho controle. Né? Jó já falava isso, desviei os meus olhos da Virgem para não ter pecar contra meu Senhor. Então, meu irmão, santidade não é etérea, santidade ela tem que ser expressa, ela tem que ser vista. É claro que ela tem efeito na minha alma e tem efeito no espírito, mas ela tem que ser expressa, não é? Por isso que em Pedro está dizendo que mantém santidade, corpo, alma e espírito. Não é mantém santidade só a alma, como muitos pensam. Por isso está todo mundo profanando o corpo, tatuando o corpo e achando que Deus está se agradando disso. Não está, porque se eu profano o meu corpo, eu já não sou santo. Se eu faço com o meu corpo o que o mundo está fazendo, eu já não sou santo. Porque santidade envolve meu corpo também. Não é só minha alma e só meu espírito, como eu vi pastor falando, que Deus só quer a nossa alma. Não, Senhor. Deus quer o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito em santidade. Por isso tem alimento, meu irmão. Nem todo alimento a gente deve comer. Por quê? Porque contamina. Ah, Rafael, mas eu não vi contaminação nenhuma. Você não viu, mas você também não vê tua alma. Você também não vê teu espírito. O fato de você não ver não significa que não exista. E existe. Porque se Deus falou para não fazer, não faça. A santidade é um presente. Deus está nos tirando do meio do mundo e está nos dando a nós gratuitamente a forma de comportamento santo.
E eu tenho o meu dever, o nosso dever é expressar isso na nossa vida cotidiana. O que, que adianta se eu estou aqui falando das maravilhas de Deus? Um dia você me vê lá na rua irado, gritando palavrão e brigando. O que, que você vai dizer? Esse comportamento não é santo, é? Não, não é santo. Você mesmo vai reprovar esse comportamento. Então, meu irmão, nós precisamos olhar para nós mesmos. Não é vigiar o outro, é olhar para nós. É ver se nós estamos expressando a santidade que foi nos dada gratuitamente no novo pacto, pela morte de Yeshua. E, meu irmão, mandamento, lei de Deus não acabou. Não acabou. Nada de Deus apodrece ou envelhece. Amém, meu irmão? Então, eu quis falar de santidade. É importante, muito importante compreender a santidade. Porque nós precisamos vivê-la. Porque sem santidade, homem nenhum verá Deus. Então você pode perceber a importância da santidade? Se eu levantar um morto aqui, sou eu. É de Deus, não é? É o Espírito de Deus. Mas se eu não andar em santidade, o que, que adianta? Porque isso vem de Deus. Deus quer me ver o quê? Em santidade. Separado deste mundo, com a mente diferente, com sentimento diferente e com atitudes diferentes deste mundo. Mas que diferença é? É o padrão de Deus. E onde eu encontro? As leis de Deus. Não adulterará. É um comportamento, é ou não é? Se eu adultero, qual é o meu comportamento? É segundo o diabo. Se eu não adultero, qual é o meu comportamento? Segundo o divino. É a lei. Se eu entro num lugar e vejo dinheiro e não roubo, qual é o meu comportamento? Santo. Vem de Deus. Agora, se eu entro e roubo, é o quê? Do diabo. Então é simples. Santidade é o não me comportar mais como o diabo quer. Santidade é eu me comportar como o Criador quer. Vai ficar mais simples. Não é aquela coisa zen que a gente fica vendo. E a gente, pior, que a gente vê na igreja pessoas zombando. E esse é santarrão. Ó, esse é um inimigo na boca da própria igreja. Porque nós temos que buscar santidade e estimular as pessoas à santidade. Nós temos que ter comportamento santo e estimular as pessoas à santidade. Santidade é boa. Ela traz gozo. Ela traz aprovação divina. Nós buscamos aprovação humana, não é? Às vezes a gente transgride os mandamentos de Deus para ser aprovado pelo homem. Mas nós precisamos ser aprovados é por Deus, não pelos homens. Porque tudo do homem vai passar. Tudo, tudo. Você quer ver uma coisa? Eu escutei uma reportagem, não vou falar o nome, mas a pessoa é uma artista famosa aí do Brasil. Ela disse assim: eu não consigo viver sem aplausos. Ela não falou bem assim, ela falou da plateia, né? É dos outros. Ela disse que ela não consegue mais viver sem. Ela faz tudo para receber aplausos. Ela falou. E eu pensei, meu Deus, ela quer a aprovação do homem. Nós devemos querer a aprovação do Criador. Porque todos os homens que receberam aplauso dos homens, muitos já se foram. E cadê os aplausos? Agora, a glória de Deus é eterna.
Se eu andar em santidade aqui, eu terei o aplauso de quem importa. Eu terei a aprovação de quem importa. Quero que você guarde no seu coração. Meu irmão, você pode ter visões, você pode ter revelações de Deus, você pode levantar um morto aqui, mas se tu não tiver santidade, de nada vai adiantar. Tu não verá Deus, tu será condenado. Então, esses dias eu fiquei pensando, Senhor, nós precisamos compreender a santidade. É sério. E às vezes nem se fala em santidade. Quando eu vi a Paraxá Kedushim, eu falei, meu Deus, a gente precisa entender mais a respeito disso. A gente precisa compreender que santidade não é esse negócio etéreo, esse negócio inalcançável pelo homem. Não, Deus não dá nada inalcançável pelo homem. Se Deus exige, é porque Ele capacitou o homem de alcançar. E como alcançamos a santidade? Modelando o nosso comportamento por meio da lei de Deus. É ali. Não roubarás. Se eu roubo, meu comportamento não é. Honra teu pai e tua mãe. Não honro. Não é? Inclusive, lá em Levítico fala disso, né? Primeiro, lá em Kedushim, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Se eu não honro meu pai e minha mãe, meu comportamento não é o comportamento que Deus quer que eu tenha. Não é um comportamento santo. O natural do homem caído é fazer tudo o contrário à lei de Deus. Já percebeu isso? Hein? Deus falou, nem homem se deitará com homem, nem mulher se deitará com mulher, porque abominação diante de mim, etc, etc. O que acontece? É um negócio assintomático, é uma coisa que você olha e fala, meu Deus, está contrário ao que está falando, e as pessoas não percebem. Elas estão com comportamento imundo, sujo, não com comportamento santo, e para ver Deus, Ele exige de nós santidade, andar como é agradável aos olhos dEle. Não segundo aquilo que a sociedade determina. Ah, Rafael, isso é cultura. Na Bíblia não tem cultura humana. Véu é um problema. Mas a palavra de Deus diz para pôr o véu porque o anjo vem. Por que o anjo vai ver isso? Qual a razão do anjo ver? Ah, isso é cultura, rapaz. Não é nada. O anjo, quando chega, ele quer ver o quê? A ordem que Deus estabeleceu. O homem é a cabeça e a mulher o corpo. E o véu, quando o anjo vê, representa que a mulher é submissa ao seu marido, ao homem. Ah, Rafael, isso é antigo. Para Deus não tem isso não, meu irmão. Por que a igreja está cheia de problema? Por causa disso. Porque começa a colocar todas as coisas a nível de cultura humana, de cultura de região. Deus não tem limite com cultura humana. Nada na Bíblia é referente à cultura humana. Nada. Só a condenação. Aí sim. Porque essas culturas humanas aí, cada uma só a misericórdia. Lá no Polo Norte, na tribo lá, o cara fica satisfeito quando você chega e ele entrega a mulher dele para você. Se você rejeitar a mulher dele, ele ficou ofendido. Isso é o que, meu irmão? Isso é agradável a Deus? Isso é pecado. Ah, mas é cultural. Eu sei, mas é pecado. Não importa. Ah, eu tenho que aceitar? Não. Eu não tenho que viver isso. Não sou obrigado a viver isso. Eu quero viver com aquilo que está escrito. A lei de Deus, ela é delimitadora de comportamento, meu irmão. E pode ter certeza, observa para você ver. O que o mundo pecaminoso faz? Tudo que é contrário à lei de Deus. Se na lei de Deus fala A, o mundo fala B. Pode observar. Pode observar em qualquer lugar do mundo, meu. Fale a língua que for, tenha a cor que for, seja o continente que
for, você vai ver que onde não tem a lei de Deus, o homem tem um comportamento contrário à lei de Deus, sem saber da lei de Deus. Pode observar. Então, meu irmão, guarda no teu coração, santidade é extremamente. Eu não esgotei o assunto aqui, não, porque iria se prolongar muito. Mas, meu irmão, precisamos compreender a santidade. Entender com clareza o que é santidade. Estamos muitas pessoas dentro da igreja estão contaminadas com esse conceito dessa santidade espiritual, sei lá, uma santidade inalcançável, né? Ou, às vezes, a igreja, quando a pessoa começa a querer andar segundo os mandamentos de Deus, já te chama lá, você é um santarrão, zomba, não é? Isso é o diabo. Você pode ter certeza. Quem está me ouvindo, se já falou isso para alguém, pede perdão a Deus porque o diabo usou tua boca. Porque Deus quer santidade. Sem santidade, homem nenhum verdadeiro. E santidade é contrária ao comportamento até de pessoas dentro da igreja. Porque a igreja nega a lei de Deus, logo tem parâmetro de comportamento. Você entra numa congregação, age de um jeito, você entra na outra, age de outro. Não é? Se tivesse a lei de Deus como parâmetro, eu entraria numa congregação, veria os mesmos comportamentos, iria na outra congregação, veria o mesmo comportamento. Porque o parâmetro é o mesmo. Eu entraria lá no Japão, numa congregação, mesmo comportamento. Entre Israel, mesmo comportamento. Porque a lei de Deus é o parâmetro de comportamento do homem. Pode ter certeza. Lembra de José? Eu lembro muito de José. José, meu irmão, quando teve a possibilidade de adulterar, eu vou contar uma coisa para você. Se José adulterasse com aquela mulher não ia contar para ninguém. Ia. Ele ia ficar no bem bom lá. Com o dinheiro do senhor dele, com a mulher do senhor dele, o senhor dele achando muito legal. Ninguém ia contar aí. José ia contar? Não. Mas o que ele falou? Como eu pecaria contra mim? Ó. Ué, mas a lei só veio depois? Mas a lei estava escrita? Então, o comportamento dele não é um comportamento maligno, mas é um comportamento santo. Ó, fugiu. A despeito de tudo que ele poderia ganhar. Muito pelo contrário, por ele ter um comportamento santo, o diabo meteu ele na cadeia. Porque o marido dela acreditou nela e não nele. Naquela mulher endemoniada. Não sei nem como é que ele matar. É porque Deus não deixou. Porque senão também matava ele. Então, gente, nós precisamos compreender a santidade. Eu não esgotei o assunto. Não é só isso, tem mais coisas. Mas uma coisa você pode ter certeza: a lei de Deus faz parte disso. A lei de Deus, ela é delimitadora do nosso comportamento. Amém? Shabbat Shalom.